Prepare-se para conhecer uma história aterrorizante e repleta de tragédia. Um voo comum, que deveria levar passageiros a salvo até seus destinos, se transformou em um verdadeiro pesadelo. Não foi apenas um acidente, mas um ato de negligência e ganância, que custou a vida de centenas de pessoas inocentes. Neste vídeo, vamos desvendar os detalhes sombrios de um desastre aéreo que chocou o mundo. Um evento marcado pelo fogo, fumaça e um desfecho em um pântano traiçoeiro, habitado por criaturas perigosas. Fique conosco enquanto mergulhamos nos acontecimentos que culminaram nessa tragédia devastadora e descubra como decisões fatais selaram o destino de todos a bordo. Hoje vamos discutir um acidente de avião que, na verdade, foi um terrível assassinato, motivado pela ganância de uma companhia aérea. Esse trágico evento não apenas custou a vida de centenas de pessoas inocentes, mas também deixou suas famílias sem sequer os corpos de seus entes queridos para enterrar. O local da queda foi um pântano infestado de crocodilos e cobras venenosas, tornando impossível a recuperação dos restos mortais dos passageiros. Embora os aviões sejam considerados o meio de transporte mais seguro do mundo atualmente, é normal sentir um frio na espinha ao pensar em possíveis falhas durante um voo, como uma pane no motor ou uma colisão. Com esses pensamentos, muitas pessoas fazem orações antes de embarcar. Aviões, como qualquer máquina, estão sujeitos a falhas mecânicas. No entanto, quando uma companhia aérea decide cortar custos e negligenciar a manutenção adequada para economizar dinheiro, e isso resulta na morte de centenas de pessoas, não estamos falando apenas de um acidente, mas de um assassinato. Para as famílias das vítimas, a dor é incomensurável. O avião de passageiros registrado como 904 VJ tinha cerca de 27 anos e pertencia à empresa McDonald's. Ele fez seu primeiro voo em 18 de abril de 1969 e continuou a operar pela Delta Airlines até 1992. Após 23 anos de serviço, a Delta aposentou o avião, que foi vendido de volta à McDonald's. Cerca de um ano depois, em 1993, a empresa ValuJet adquiriu a aeronave e a colocou novamente em operação para voos comerciais. Fundada em 1992, a ValuJet tinha como prática adquirir aviões antigos e baratos, reutilizando-os em suas operações de passageiros. Desde o início, a empresa era alvo de controvérsias devido à falta de manutenção adequada de suas aeronaves e ao treinamento insuficiente de seu pessoal. A reputação da ValuJet era tão negativa que, em 1995, os militares dos Estados Unidos proibiram seus soldados de voar pela companhia. Em 11 de maio de 1996, o voo 592 da ValuJet estava se preparando para partir do Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida, em direção ao Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, Geórgia. O voo contava com 5 tripulantes e 105 passageiros, todos embarcando lentamente na aeronave. O voo era comandado pela experiente piloto Candy Kubek, de 35 anos, com mais de 8.928 horas de voo em sua carreira. O primeiro oficial, Hazem, também era um piloto altamente experiente, com mais de 11.800 horas de voo acumuladas. No entanto, como todos os outros aviões da ValuJet, a condição desta aeronave era precária. Antes deste voo, ela já havia sido forçada a realizar pousos de emergência ou cancelar voos 12 vezes, devido a diversos problemas, principalmente relacionados ao motor ou à pressão do ar na cabine de passageiros. Apesar desses problemas, a ValuJet continuava a utilizar o avião, sempre focando em cortar custos. Segundo os registros de peso e balanceamento da aeronave naquele dia, havia um total de 1.864 quilos de bagagem de passageiros e carga adicional a bordo. Além de 2 pneus e rodas, a carga incluía 5 contêineres, cada um rotulado como cilindro de oxigênio. Esses contêineres continham aproximadamente 144 geradores de oxigênio químico, cada um do tamanho de uma bola de tênis.
É importante ressaltar que esses geradores de oxigênio estavam com a validade expirada. Um gerador de oxigênio químico é um dispositivo que libera oxigênio por meio de uma reação química. O compartimento de carga do avião é completamente selado para evitar a entrada de oxigênio do ambiente externo, o que ajuda a prevenir incêndios. Como não há oxigênio dentro do compartimento de carga, caso ocorra um incêndio, ele se extinguirá rapidamente devido à falta de oxigênio. Por isso, não havia detectores de fumaça instalados no compartimento de carga desses aviões. Por volta das 13h40, o avião começou a taxiar lentamente em direção à pista. Durante esse processo, um dos geradores de oxigênio no compartimento de carga foi acidentalmente ativado. Como mencionado anteriormente, esses geradores liberam oxigênio de forma gradual, por meio de reações químicas, e isso faz com que eles se aqueçam. Mesmo que o compartimento estivesse selado, os geradores estavam liberando oxigênio internamente, o que poderia causar um incêndio a qualquer momento. Sem que o piloto soubesse, o avião continuava sua trajetória na pista, e por volta das 14h03, o voo 592 da ValuJet iniciou sua decolagem. Enquanto a aeronave ainda estava na pista, os geradores de oxigênio, já em funcionamento, começaram a esquentar e, eventualmente, a provocar um incêndio no compartimento de carga. O fogo rapidamente se espalhou para as outras cargas, e a presença de pneus no compartimento fez com que as chamas se intensificassem de maneira alarmante. Após cerca de 1 minuto de corrida na pista, o avião finalmente decolou. O piloto ainda não tinha conhecimento da situação crítica que se desenvolvia no compartimento de carga, mas poucos minutos após a decolagem, um cheiro de fumaça e a presença de fogo começaram a se manifestar na cabine de passageiros. A fumaça infiltrava-se lentamente na cabine quando, de repente, um dos pneus armazenados no compartimento de carga explodiu com um estrondo alto. O incêndio continuou a se espalhar, atingindo o piso da cabine de passageiros. De repente, todos os equipamentos elétricos do avião começaram a falhar. Uma comissária de bordo correu até a cabine de comando para informar o piloto sobre o incêndio na cabine de passageiros. A fumaça já havia tomado conta da cabine. Imediatamente, o primeiro oficial entrou em contato com a torre de controle de Miami, relatando o incêndio a bordo e solicitando permissão para um pouso de emergência. Diante da gravidade da situação, a torre concedeu permissão imediata para o retorno ao aeroporto de Miami. O piloto recebeu instruções para virar o avião em direção a 270 graus e retornar ao aeroporto. Na tentativa de reduzir a altitude do avião, a comandante Candy Kubeck tentou diminuir a potência dos motores. No entanto, logo percebeu que o acelerador do motor número 1 estava travado devido ao incêndio. Embora o acelerador do motor número 2 ainda estivesse operacional, a situação era crítica, com o motor esquerdo produzindo mais empuxo que o motor direito devido ao bloqueio. Diante da situação crítica, com o fogo se espalhando rapidamente e os sistemas de controle falhando, a comandante Candy tentou desesperadamente fazer uma curva acentuada para a direita, na tentativa de alcançar o aeroporto de Miami o mais rápido possível. A torre de controle de tráfego aéreo mantinha comunicação constante com os pilotos, orientando-os para garantir um pouso de emergência. No entanto, o destino tinha outros planos. Com o incêndio fora de controle e os sistemas do avião falhando completamente, a aeronave ficou incontrolável. O fogo e a fumaça se espalharam de forma tão rápida que os 2 pilotos na cabine perderam a consciência. O controlador do tráfego aéreo tentou repetidamente entrar em contato com os pilotos, mas não obteve resposta. Completamente descontrolado, o avião despencou em direção ao solo, colidindo de nariz. Todas as 110 pessoas a bordo perderam a vida tragicamente nesse acidente devastador. A aeronave caiu em uma vasta região pantanosa, a poucos quilômetros do aeroporto. Quando as equipes de resgate chegaram ao local do acidente, não conseguiram encontrar nenhum sinal do avião da ValuJet. O acidente ocorreu em uma área pantanosa, traiçoeira e de difícil acesso no sul da Flórida, repleta de água e lama durante todo o ano. Este pântano era o lar de alguns dos maiores e mais perigosos répteis do mundo.
incluindo jacarés e crocodilos, que poderiam devorar até mesmo os maiores animais em um instante. O avião caiu no coração desse pântano, tornando quase impossível a chegada da equipe de resgate ao local. Apesar de arriscar suas próprias vidas durante semanas procurando a aeronave ou possíveis sobreviventes, tudo o que puderam encontrar foram pequenos fragmentos de destroços e restos humanos. Pensar no que aconteceu naquele pântano perigoso com as pessoas a bordo fazia qualquer um estremecer de medo. Um dos trabalhadores da equipe de resgate encontrou roupas de uma criança pequena, uma cena tão devastadora que ele decidiu deixar o emprego após o ocorrido. Nesta tragédia, os familiares das vítimas não conseguiram sequer encontrar os corpos de seus entes queridos, muito menos identificá-los. Além da tristeza de perder seus familiares, as pessoas direcionaram sua raiva e frustração aos responsáveis por essa tragédia, buscando justiça. Embora o avião tenha se desintegrado completamente no impacto, a caixa preta foi recuperada após um esforço significativo e a investigação sobre o terrível incidente começou. Ao examinar a lista de carga do avião, os investigadores descobriram informações sobre os geradores de oxigênio. A pergunta que surgiu foi por que a ValuJet Airlines decidiu transportar um dispositivo tão perigoso em um voo comercial. A resposta foi direta. A ValuJet Airlines havia confiado a verificação e o carregamento da carga a uma agência que não tinha experiência específica na identificação de materiais perigosos que poderiam ser transportados em uma aeronave. Tudo isso em um esforço para economizar dinheiro. Os geradores de oxigênio foram embalados em caixas cheias de papel e polietileno, com a inscrição de que estavam vazios. No entanto, todos esses geradores estavam com a validade expirada e ainda ativos. Devido ao erro cometido pela ValuJet Airlines e pela agência de carga, centenas de pessoas perderam seus entes queridos. Os investigadores responsabilizaram 3 organizações por essa tragédia. Devido ao erro cometido pela ValuJet Airlines e pela agência de carga, centenas de pessoas perderam seus entes queridos. Os investigadores responsabilizaram 3 organizações por essa tragédia: ValuJet Airlines, Cybertech Company e a FAA, Federal Aviation Administration. Apesar de um incidente semelhante ter ocorrido em 1988, a instalação de detectores de fumaça em aviões não havia sido tornada obrigatória. Após a investigação, a ValuJet Airlines foi proibida de operar em 16 de junho de 1996. No entanto, em um exemplo claro do poder do dinheiro e da ganância humana, essa proibição foi suspensa em 30 de setembro de 1996 e a ValuJet Airlines retomou suas operações. Embora as viagens aéreas sejam geralmente seguras, é crucial lembrar que a margem de erro é mínima. Nenhuma companhia aérea deve ser permitida a colocar em risco a vida de milhares de pessoas em nome de economias financeiras. Obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Se você gostou e quer acompanhar mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal News Web Doc. Compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu like e comente o que achou. Sua participação é muito importante para nós.